Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Ana Paula Rosa, eu sou fonoaudióloga, sou mestre e especialista em linguagem e eu vim conversar com vocês hoje sobre um tema que eu denominei como o que o evento astronômico pode nos ensinar sobre desenvolvimento infantil. Vamos lá, eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas colinhas, então de vez em quando eu vou olhar para o lado. Bom, nessa semana, até hoje, está acontecendo um evento no céu, não sei se vocês estão sabendo, chamado de Encontro de Gigantes. É a aproximação máxima de dois grandes planetas, Júpiter e Saturno. Eles tiveram sua aproximação máxima na segunda-feira, dia 21. E aí me veio essa ideia de tema para fazer esse conteúdo para vocês. Então, o que acontece? Eu vou tentar traçar um paralelo entre esse evento e o desenvolvimento dos filhos de vocês, um desenvolvimento infantil. É, a gente tem nesse evento cósmico a questão do tempo, porque eles demoraram 400 anos para chegar nessa aproximação máxima. E isso aconteceu durante algumas horas, né? Teve até, foi um evento bem importante, foi uma live, teve lives na internet para acompanhar esse evento. E aí talvez vocês se vocês não acompanharam, não ficaram sabendo, eu sei que mostrou até em jornal e tal, mas se vocês não ficaram sabendo, ele tomou uma proporção tão grande assim, porque se trata de um fenômeno bem raro. Então, como eu disse, né, eles demoraram 400 anos para chegar nessa aproximação máxima e na segunda-feira passada, quem conseguiu observar logo após o pôr do sol, conseguiu ver os dois planetas alinhados de tal forma que você via o brilho de uma estrela apenas. E isso talvez aconteça daqui a 80 anos novamente, mas provavelmente não nas mesmas condições. Então talvez eles estejam próximos, mas não tão alinhados. Agora, vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, por que ela está falando isso, né? O que esses eventos cósmicos, astronômicos têm a ver com o desenvolvimento do meu filho? O que será que ela vai falar? Será que ela vai começar a falar sobre energia, sobre zodíacos? Bom, eu não vou falar nada disso porque eu não entendo nada disso, né? Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui é traçar uma relação entre o que é urgente e o que é processo. Então, aquilo que a gente precisa fazer hoje é o urgente. E aquilo que a gente precisa fazer, na verdade, o urgente, no futuro acaba se tornando um processo. E é o processo que faz com que nós podemos colher resultados. Tem uma questão que é bem importante, que a gente acho que é o que move o homem moderno hoje, que é essa urgência, né? Então, todos os dias nós somos levados a ter uma vida bastante corrida, nós assumimos um monte de papéis, nós temos um monte de funções no nosso dia a dia e a gente muitas vezes acaba se sentindo sobrecarregado com esse monte de papel. E, sinceramente, a gente muitas vezes também não tem uma ideia muito clara de como agir nessas situações, porque é tudo tão turbulento que a gente acaba sendo levado pela urgência do dia. E ao mesmo tempo em que tudo é para ontem pra gente, a gente também pede que tudo seja para ontem. Então, eu particularmente, apesar de muitas vezes ficar também perdida nessa correria do dia a dia, eu entendo que essas questões que são urgentes, elas não são de todo ruim. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, a gente precisa de um atendimento médico de urgência e o médico precisa ser tão rápido o suficiente para salvar uma vida. A gente também
quer que toda vez que a gente abre a torneira saia a água dali. Isso é urgente. Quando não tem, a gente reclama. O saneamento básico, então a gente quer apertar o botão da descarga e quer que a descarga vá embora. Então tudo isso são coisas que são urgentes pra gente. A gente quer que, ou por exemplo, eu quero pedir uma comida, então eu ligo no restaurante, eu peço comida pelo iFood, por outros aplicativos, e eu quero que a comida chegue logo. Então tudo isso são pequenos eventos que talvez a gente não perceba, que também a gente deseja que seja executado rapidamente, né? E isso é uma grande vantagem do homem moderno. Então essa vida que a gente leva hoje, que ainda precisa de muita melhoria, é claro, já é muito mais confortável do que a vida que provavelmente os nossos pais levaram. Só que quando a gente tem acesso a tantas facilidades, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de todo o processo que levou para que a humanidade, né? De tudo que a gente precisou criar, de tudo que a gente precisou construir, destruir, até transformar, para conseguir chegar até aqui, né? E aí isso traz uma série de complicações, porque a gente acaba esperando tudo para ontem e também as pessoas acabam esperando que tudo que a gente faça também seja rápido, mas a gente esquece que tudo é um processo, então as coisas precisam ser feitas todos os dias um pouquinho para que daqui a um tempo a gente colha o resultado. Bom, agora, o que isso tudo tem a ver com o desenvolvimento do seu filho, por exemplo? Eu entendo que... Deixa eu só achar minhas anotações aqui, senão eu me perco no pensamento. Bom, então eu entendo que o processo de desenvolvimento de uma criança, ele também é assim. Na verdade, nós enxergamos o processo de desenvolvimento de uma criança dessa forma. A gente quer que ela faça tudo hoje, e aí muitas vezes a gente se esquece que tem um processo que ela precisa ir desenvolvendo todos os dias para que no futuro ela alcance grandes resultados. Quando nós conversamos aqui, a gente geralmente fala sobre desenvolvimento infantil focado para alfabetização. Então, o tema desse papo aqui é a gente pensar quais seriam as melhores estratégias, as melhores atitudes que fazem com que a criança, no futuro, que podem ser feitas hoje, para que no futuro a criança seja alfabetizada na idade correta. Fazendo um outro paralelo, uma outra analogia, eu entendo também que o trabalho dos pais é semelhante ao trabalho de um agricultor. Isso é muito forte para mim, eu sempre tenho essa imagem mental. Por quê? O agricultor, ele faz tudo o que é urgente para que no futuro ele tenha uma boa colheita. Então tem uma série de processos que ele precisa executar dia a dia para que no fim da produção ele consiga uma boa safra. Então ele precisa deixar a terra descansar, ele precisa arar, ele precisa adubar, semear, irrigar quando não chove o suficiente, ele precisa fazer o controle das pragas, ele precisa aguardar tudo isso que ele fez traga um resultado positivo. Então todos os fatores que ele poderia controlar, ele controla e ele aguarda para que também tenha uma boa, por exemplo, situação climática, né? Para que isso também ajude a plantinha a se desenvolver, a crescer e aí no final ele colher todos os frutos. Então é uma dedicação máxima que esse produtor tem em cada etapa e ele tenta fazer o melhor de acordo com aquilo que está dentro do poder dele, dentro daquilo que ele pode controlar, e ele espera que o meio ambiente ali com que ele viva também ofereça as condições necessárias para que as plantinhas se desenvolvam e ele possa colher bastante fruto.
E os pais, quando eu penso também em desenvolvimento infantil, eu penso que os pais são agricultores, porque quando você cria um filho, você está cultivando um ser humano ali, né? Então, como você vai lidar com esse desenvolvimento vai determinar muito de como vai ser o adulto que o seu filho vai se tornar. Para mim, toda a ação de cultivo é uma ação de prevenção. Então, tudo que você faz ali para cultivar o desenvolvimento, a aprendizagem do seu filho é preventivo, porque você faz hoje e ele talvez não mostre hoje o que ele aprendeu, ele vai mostrar lá na frente. E são ações que são favorecedoras das descobertas, das aprendizagens. O que significa, né? E essa questão da prevenção, que precisa ser feita hoje para ser colhida no futuro os resultados. Agora, diferente de um agricultor que tem a vida toda organizada para fazer esse manejo da terra, né, o cultivo da planta, nós que somos várias pessoas em uma só, nós temos várias funções, a gente acaba ficando sobrecarregado, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Então, eu observo que muitos pais acabam tendo uma dificuldade de se dedicar ao desenvolvimento do filho, porque se sentem sobrecarregados, sentem que não tem tempo. Acaba que a gente tem dificuldade de, por exemplo, seguir o exemplo dos planetas, né, que não desaceleram, que faz todo dia um pouco da sua rota para que daqui a 400 anos eles estejam no lugar certo, na hora certa. Eles têm eles são determinados pela força da natureza, né? E seguem a gente não é determinado só pela força da natureza. A gente vive numa sociedade em que nós construímos muitas coisas, inclusive nós muitas vezes transformamos a nossa própria natureza. Então, nós somos impelidos a agir de acordo com o que o meio manda, né? Aí, o que acontece? Quando a gente fica muito sobrecarregado, a gente acaba se sentindo frustrado muitas vezes porque não consegue ou acha que não está dando o seu máximo para o desenvolvimento do seu filho. Mas o que a gente precisa pensar aqui, o que eu gostaria de levantar, é que a gente sempre pode pedir ajuda, né? Então, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade com os nossos filhos, nós sempre podemos recorrer a um profissional que pode nos orientar e pode nos ajudar a tomar medidas mais assertivas ou que surtam mais resultados. Acontece que muitas famílias chegam para algum apoio, né? Aqui no caso eu sou fonoaudióloga, né? Então chegam com alguma dificuldade de aprendizagem ou de desenvolvimento de fala ou de alfabetização mesmo, né? Aquisição da leitura e da escrita. Mas muitas vezes, por conta dessa correria, os pais não dão conta de levar adiante as orientações, né? E eu entendo isso, mas o meu papel também é tentar ajudar os pais a conseguir aplicar isso tudo, porque toda vez que a gente age em ação para você favorecer o desenvolvimento da criança, a gente está transformando uma vida ali, né? Então, vamos supor que a criança está num acompanhamento, os pais também, e os pais não estão conseguindo levar para o ambiente de casa aquelas ações que são orientadas, né, que o profissional acredita que vai ter um efeito positivo no desenvolvimento da criança. Vai faltar nutriente para essa terra, né? Então tem menos adubo do que deveria ter. E aí uma plantinha sem adubo, se a gente pensar numa plantação inteira, né? Se a terra não tiver o adubo suficiente, talvez muitas sementes não germinem. E aí o que acontece é que menos árvores ou menos plantas vão crescer
e menos frutos vão ser colhidos lá no fim. Então é com essa ideia que eu vim hoje, né, da gente tentar entender o que é urgente, que precisa ser feito hoje, para que lá no futuro as crianças estejam preparadas com todas as habilidades para que quando elas tenham entre 7 e 8 anos, elas já estejam alfabetizadas, que é o melhor dos mundos, ou elas estejam se alfabetizando, porque é o que é preconizado, que a alfabetização aconteça até o 3º ano do fundamental. Bom, tem uma questão então que eu sempre ouço dos pais, de que muitas vezes é difícil de acompanhar esse processo de desenvolvimento por conta da falta de tempo. E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Será que é mesmo falta de tempo? Porque todo mundo tem 24 horas, mas tem pessoas que conseguem aproveitar melhor as 24 horas do que outras. Então, talvez, tá, gente? Sem valor de julgamento, é só uma provocação. Mas talvez essa dificuldade não venha necessariamente da falta de tempo, mas talvez da qualidade, de como esse tempo que você passa com seus filhos, ou sua filha, seu filho, tem encaminhado. Pode ser que realmente você passe pouco tempo com a sua criança, mas o que a gente precisa nesses casos é então entender que nas pequenas coisas a gente consegue ensinar e aprender muito com as crianças. Então, eu queria propor aqui uma coisa. Se você acredita que você tem pouco tempo com o seu filho, talvez você possa pensar numa tarefa de casa. Então, alguma coisa que você tenha que fazer ou que você deseja que a sua criança faça, talvez para te ajudar ou para você estimular a independência, a autonomia do seu filho ou da sua filha. E aí você propõe. Vamos supor que você quer que o seu filho de 3, 4 anos de idade entenda ou aprenda a arrumar a cama. Então, ele é pequeno, né? É muito provável que ele nunca nem tenha parado para pensar que ele tem que arrumar a cama. Ou, né, como todo mundo já fez ou faz para ele nem se toca disso. O que você deve fazer quando você quer que o seu filho aprenda a arrumar a cama, seu filho pequeno? Você precisa primeiro chamar. Então, vamos lá no quarto, a mamãe ou o papai vai arrumar sua cama, vamos lá ver? Você chama e aí nesse processo você arruma a cama. E enquanto você arruma a cama, você conversa com ele. Você pode nomear os objetos que estão ali na cama dele, travesseiro, e não nomear aleatoriamente, isso daqui é um travesseiro, isso daqui é um lençol. Não, você vai fazendo as coisas e vai criando oportunidades de você dizer para ele o nome dos objetos. Então vamos supor que você está lá arrumando a cama e você viu que precisa trocar a fronha do travesseiro. Aí você fala, filho, pega o travesseiro para a mamãe. Ele provavelmente vai pegar. Ou pro papai, né? Ele pega, você fala assim, nossa, olha, essa fronha tá suja, vamos trocar? Então, vai lá na gaveta, abre a gaveta do guarda-roupa e pega uma fronha igual a essa, desse jeitinho aqui. Pode ter outra estampa, mas é desse jeito, que a mamãe vai trocar essa capa do seu travesseiro. Quando você faz isso, parece uma atividade tão banal, né? Mas você está ensinando muitas coisas para ele. Primeiro, você está ensinando uma palavra que talvez ele nem conheça, né? Fronha é uma palavra que a gente não fala tanto no dia a dia. Você está ensinando um passo a passo, uma sequência lógica de ações que ele tem que fazer para conseguir um objetivo. Então, você falou, pega o travesseiro, traz aqui para a mamãe. Olha, tá sujo. Então faz um favor para mim, vai até o seu guarda-roupa, abre a gaveta, pega a fronha e traz para mim que a mamãe vai trocar essa capa. Você ensinou para ele um passo a passo de como fazer uma ação,
É uma coisa simples, mas para uma criança de 3, 4 anos de idade é bastante coisa. Ela está aprendendo uma sequência lógica. Sequências lógicas são muito importantes para o desenvolvimento para a alfabetização num todo, né? Leitura, escrita, sequência de linguagem mesmo, né? Para ela contar uma história, ela precisa entender que a história tem que ter começo, meio e fim. E ela precisa ter um vocabulário amplo, né? Você pode ensinar também o nome dos móveis do quarto. Pensa que se você fizer essa ação por várias ocasiões, você consegue dar conta de tudo, né? De todos os objetos, de muitas oportunidades de fala, de comunicação que aquele ambiente ali proporciona. E você ensina para ele a categoria do nosso vocabulário, uma delas, né? Então você está ensinando objetos que tem no quarto, você está ensinando objetos que ele usa para dormir. Então, vamos dobrar o seu pijama, não vamos deixar ele todo bagunçado, vamos esticar o lençol da sua cama para ficar arrumadinha. E nisso você ensina também a organizar os pertences dele, que vai ser importante também para a vida em sociedade, para ele cuidar bem dos materiais quando ele estiver na escola. E você ensina a rotina, além de você tirar uma tarefa a mais da sua agenda, né? Que aí acaba, depois você vai ter um processo ali, né? Você vai primeiro fazer com ele algumas vezes, depois você vai deixar ele participar. Se ele quiser participar de primeira, você também deixa, mas você vai dando autonomia para ele devagar, até que uma hora você nota que ele já sabe fazer a cama sozinho. E se esse processo for tranquilo e você conseguir realizar ele várias vezes, você vai notar que ele vai automaticamente acordar e arrumar a cama, né? Fica uma coisa natural. Às vezes a gente espera que as crianças aprendam as coisas só de olhar, né? Aprendam no dia a dia sem que a gente precise explicar deliberadamente, assim, né, intencionalmente, mas nem todas as crianças aprendem dessa forma, só observando. E até as crianças que aprendem muito só observando não conseguem aprender tudo. Tem coisas que a gente precisa ter a intenção de ensinar mesmo. Então aqui eu falei, né, das cenas do quarto, tô subindo aqui as minhas anotações. Agora, tem outras queixas também que eu observo. Por exemplo, às vezes os pais veem, olha, eu sinto que ele sabe, ele é esperto, ele é inteligente, ele aprende as coisas, mas parece ter uma preguiça para tal e tal atividade, né? Então, provavelmente uma atividade assim um pouco mais voltada para o pedagógico, sabe? Que lembram tarefinhas, ou uma outra atividade específica. Eu falo para ele, vamos pintar, vamos fazer essa atividade aqui, sabe? Uma atividade de mesa, com papel, lápis. E a criança parece que não tá afim, ela rejeita ou evita, né? Eu tenho uma ideia de que todo ser humano adora aprender, então as crianças também adoram aprender, né? E eu creio que isso tem a ver, não só eu, né, mas os estudos dizem que tem a ver muito com a nossa evolução enquanto humano, né? Tem algumas linhas teóricas que dizem que se saíram bem aqueles humanos em que estavam mais dispostos a aprender e que conseguiam aplicar mais o que aprendiam no seu dia a dia e tinham uma vida mais confortável. Isso é uma hipótese, mas para mim parece uma hipótese bem plausível. E aí, quando a gente fala em crianças preguiçosas, eu sempre vem isso na minha mente, né? Como assim preguiçosa, né? A preguiça em si, ela não é uma causa. A criança não quer fazer aquilo porque a causa é a preguiça. Do meu ponto de vista, aquilo é um sinal. Então, a gente precisa ter um pouquinho de olhar sobre essa cena e para ver qual é a causa que está gerando aquela coisa que aparenta, aquele sinal de preguiça, né? Pra gente aparenta ser uma preguiça. Será que a atividade não é difícil demais para a criança? Ou será que ela não acha chata?
ou então ela não acha que ela não é capaz. Ela pode ser capaz, mas talvez ela ache que ela não tenha confiança para fazer aquilo. Então, nessas situações, nós precisamos ter um pouquinho de sensibilidade e entender, ou procurar entender, porque muitas vezes não é tão claro isso, né? As crianças muitas vezes não conseguem dizer exatamente o porquê que ela não quer fazer. Ela simplesmente se recusa, vai fazer outra coisa e pronto, né? A gente fica ali sem entender porquê. Quando acontece isso acontece também comigo quando eu atendo crianças, mesmo elas estando em ambiente que não é a casa, que geralmente elas estão um pouco mais flexíveis, né? Eu consigo tirar mais coisas delas na terapia do que talvez os pais em casa, porque é um ambiente que ela precisa, opa, aqui é diferente, né? Aqui eu tô com uma pessoa que não é meu pai e minha mãe, eu não posso fazer tudo que eu quero. Mesmo assim, muitas vezes há uma resistência da criança de fazer alguma coisa que eu proponho. Quando eu sinto que essa tarefa é uma tarefa importante para ela, para o desenvolvimento dela, o que eu costumo fazer, a estratégia que eu uso e funciona, eu começo a fazer. Então eu pego os materiais que eu gostaria que ela explorasse, que ela experimentasse, e eu começo a trabalhar ali. E aí eu vou trabalhando e vou conversando, falo assim, nossa, olha que legal que ficou isso daqui, mostro pra ela, tudo. Eventualmente, ela se interessa. Mesmo que ela tiver saído um pouco, se ela vê que eu tô ali na tarefa, ela vai ter pelo menos o interesse de ir lá olhar e ver o que é. Se por exemplo, eu quero que o meu filho de jeito nenhum ele pinta, eu ofereço lápis, pincel, tinta guache, e ele não quer saber de fazer um desenho. E desenho é uma atividade importante para as crianças porque desenvolve coordenação motora, criatividade, é a base para a escrita mesmo, né? Então, realmente os pais devem incentivar as crianças a desenharem, a pintar, ter esse controle motor fino, né? É bem importante. E pode ser uma tarefa super divertida, só que, de fato, muitas crianças hoje em dia, elas não se sentem confortáveis em fazer um desenho, por exemplo. E aí, então, a gente precisa oferecer isso de diversas formas. E quando elas não querem fazer, a gente pega e faz. A gente pega a folha, a gente pega uma caneta, um lápis de cor, um giz de cera, um pincel com tinta e faz. Se vocês observam que ela não quer fazer porque de repente acha que o desenho não é bom, muitas vezes, muitas crianças já vieram com essa fala pra mim, tia, eu não sei desenhar, desenha pra mim? O que eu costumo fazer é propor desenhos, expressões visuais que não tenham um formato real. Então, eu não preciso pedir para a criança desenhar, sei lá, a família, né? Que crianças bem pequenas já conseguem desenhar uma figura simples, né? Que representa a figura humana. Talvez eu não precise me aproximar tanto do real. Posso fazer, por exemplo, pegar uma tinta e fazer aquela clássica atividade que, né, todas as crianças da década de 80 provavelmente fizeram na escola, que é pingar de um lado da folha, dobrar, e aí você vê o que sai ali, né, daquela expressão. E essa é uma forma, ela não vai estar movimentando a mão nem nada, mas ela vai estar se aproximando um pouco desse universo do desenho. E aí, a partir disso, você vai tentando aproximá-la mais de fazer um desenho, fazer uma forma humana, fazer outras formas, um bichinho, desenhar a família, o que ela quiser. Mas é importante que isso seja estimulado também, né? Exatamente pelas questões que eu falei, né? Que é uma base para escrita no futuro. É bem importante. Crianças com bastante alteração de desenvolvimento, elas têm importantes alterações no desenho. Então, ela é uma marca da cultura humana, né? A nossa escrita, provavelmente, ela derivou de desenhos. Aquelas pinturas rupestres que nós temos
nas cavernas. Inclusive temos em alguns parques nacionais, nós podemos encontrar pinturas rupestres aqui no Brasil mesmo, e nem tão longe assim. Eu não sei onde vocês moram, mas a gente encontra em Minas, tem parques que a gente encontra pintura rupestre, é bem legal. E então, quando a gente oferece uma atividade de desenho para as crianças, a gente está oferecendo também cultura. E a gente precisa ficar atenta. Então, se a criança só não quer desenhar, né, porque ela acha que não consegue, porque ela acha que não é boa o suficiente, o desenho não vai ficar lindo, maravilhoso, ou se ela não consegue, né? Porque geralmente quando tem uma alteração de desenvolvimento importante, as crianças não têm tanta essa habilidade. Precisa ser trabalhado. Bom, vamos ver o próximo tópico aqui das minhas anotações. Então, eu sempre costumo dizer para os pais, e eu gostaria, né, de dizer para os papais aqui de plantão que vão assistir esse vídeo, que quando vocês estão fazendo uma tarefa desse tipo, a ideia é que vocês mostrem para a criança como faz. Tem sempre isso. Primeiro, a gente faz pela criança, depois a gente faz com a criança, e por último a gente deixa a criança fazendo sozinho. Então, é importante que num primeiro momento o adulto se dedique a essa atividade mesmo que a criança não se engaje. Se ela se engajar, maravilhoso, se não, você mantém ele sozinho, talvez precise algumas vezes até que ela decida fazer por ela mesma e não tem assim essa exigência de você ficar o dia inteiro na tarefa, é rápido, crianças pequenas ficam pouco tempo na tarefa. E mesmo se você tentar ficar muito tempo, ela não vai prestar atenção. Depois vocês vão notar que elas vão começar a se aproximar de vocês e eventualmente ela vai querer praticar isso. Você não deixa ela fazendo sozinha, você continua fazendo com ela. Até que uma hora vocês vão observar que elas mesmas vão pegar as coisas. Mãe, quero desenhar. Pai, quero desenhar. Ou ela vai até lá, sabe onde estão os materiais, e ela mesma vai e faz a tarefinha, né? Faz o desenho, faz o que ela quiser, né? De expressão ou de brincadeira, de atividade. Então é um processo. Eu acredito sempre que a gente precisa oferecer, participar, e aí no futuro a gente vai ter uma habilidade desenvolvida ali. É o processo, né, gente? A gente nunca pode se esquecer. Então, às vezes a criança é um pouquinho mais avançada e antes mesmo dos 6 anos ela tá afim já de outras coisas. Ela quer já escrever letrinhas, quer às vezes aprender a escrever um nome, ou ela mesma começa a aprender a ler por alguma ajuda, ela começa a entender como é que se forma. Tem algumas crianças que aprendem a ler em torno dos 5 anos. Se a sua criança é uma dessas, maravilhoso. Você pode ajudá-la nesse processo, né? Agora, se a criança já não está preparada ainda para essa parte, não é necessário. A primeira infância, o que a gente espera da criança é que ela tenha interesse em experimentar e criar. Não é uma fase em que a gente necessite alfabetizar, não tem essa exigência. Ela precisa ter uma bagagem de mundo. Se você conseguir, na sua prática do dia a dia, oferecer essa bagagem nas pequenas coisas, você já vai estar contribuindo imensamente para o desenvolvimento da sua criança. Então, o que eu queria dizer hoje é isso. Obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E hoje é Natal, então aproveitem com suas famílias, com seus filhos. E tentem fazer alguma coisa de divertido hoje com eles, tá bom? Tentem ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa com eles. Tenham um bom dia!